Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama The Lair. Em 2017, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou a sua bomba não nuclear mais poderosa em uma remota província afegã. Oficialmente foi dito que eles atacaram um reduto insurgente bem importante na área, mas haviam rumores de que algo a mais estava acontecendo antes do bombardeio. Essa é a verdadeira história. Os pilotos Kate e Johnson são da Royal Force e estavam sobrevoando o Afeganistão a caminho de casa. Mas eles são rapidamente atacados por um grupo insurgente e seus aviões são atingidos. Ambos os pilotos ejetam seus assentos e quando atingem o solo, a Kate sonha com a sua mãe e filho, enquanto segura firmemente o seu medalhão com uma foto deles. Segundos depois, a Kate é acordada pelo Johnson. Ele pede para ela se fingir de morta enquanto ele se vira para atirar nos insurgentes. Infelizmente, ele é morto rapidamente. Então, quando um homem se aproxima para verificar a Kate, ela saca sua própria arma e mata o cara, e o usa como escudo para matar os outros. Então ela se despede do Johnson antes de reunir o máximo de armas possíveis para procurar um lugar para se esconder. Ela também tenta entrar em contato com a sua base pelo rádio. Sem sucesso, um dos insurgentes estava vivo e pede reforços. Logo, a Kate vê alguns carros vindo atrás dela e decide entrar em uma área de bunker com uma placa em russo, que ela não consegue ler. As portas têm correntes nelas e antes que ela pudesse abrir, os insurgentes apareceram ali e abrem fogo. Então ela tem que se esconder para poder atirar. Depois que eles trocam tiros, um dos insurgentes lança um míssil que atinge as portas e ela se abre, dando a Kate a chance de entrar sorrateiramente. Mas o elevador não estava funcionando, portanto a Kate decide descer cuidadosamente um lance de escadas para chegar à área no subsolo. Aqui, ela encontra mais placas em russo e um monte de máscaras de gás e o corpo do que parece ser um cientista. Sobre a mesa há algumas anotações estranhas em russo e um pendrive que a Kate decide levar com ela. Os insurgentes também descem e encontram coisas cotidianas, como um refeitório, o que indica que as pessoas que costumavam estar aqui saíram às pressas. Mas no fundo do bunker, ela também encontrou um corpo em uma cama. Eventualmente, eles encontram a Kate, que corre para se esconder enquanto os insurgentes acendem as luzes. Isso revela uma série de casulos com formas humanoides dentro deles. A Kate aproveita a distração deles para nocautear um homem e abrir fogo com a sua arma. Enquanto os insurgentes revidam, um dos casulos se quebra e lança um desses humanoides no chão. A Kate percebe uma brecha ali e consegue fugir, fazendo com que os insurgentes sigam ela, exceto um que ficou para trás para verificar a criatura. Esse estranho monstro não estava inconsciente como parecia. Quando o cara se vira, a criatura mata ele sem grandes problemas. Outro insurgente encontra a Kate e a faz parar enquanto seu amigo volta para encontrar o homem que ficou desaparecido. Mas ele só encontra a criatura se alimentando dele. A Kate se livra do cara jogando um sinalizador nele, então ela começa a subir as escadas enquanto atira em qualquer um que tente ficar no seu caminho. Um dos homens agarra no seu tornozelo e a Kate não consegue se livrar dele, mas de repente o monstro aparece atrás do cara, permitindo que a Kate, que estava apavorada, fugisse. Assim que ela alcança as portas, o monstro a alcança e machuca o seu abdômen, mas a Kate escapa bem a tempo de empurrar o monstro para trás com algumas balas e fecha a porta com as correntes. Fora do bunker tem um insurgente que se chama Kabir esperando pela sua equipe, mas assim que ele escuta o monstro, ele foge e a Kate começa a caminhar pelo deserto, parando apenas para aplicar um remédio para dor. Quando ela chega à estrada, ela é atropelada por um carro do exército americano que estava procurando os pilotos desaparecidos depois de ver o local do acidente. A Cabo Jade verifica a Kate para ter certeza que ela estava dizendo a verdade sobre a sua identidade e rouba o seu medalhão. Então, o Sargento Hook promete que eles vão cuidar dela. O grupo volta para a base pela manhã e a Kate se encontra com o Major Finch. O homem no comando não acredita na história da Kate, mesmo que o Hook ateste por ela, mas ele pega o pendrive e depois que a Kate sai da tenda, o Finch liga para os seus superiores para relatar atividades incomuns na área. Ele também hesita em abrir uma carta, enquanto os outros soldados trazem o Kabir para interrogar. A Kate se aproxima da Jade para pegar o seu medalhão de volta, e o Hook fala para ela devolver. Ele explica que esse time aqui é bem insano. A Jade é uma cleptomaníaca, o Dr. Wilkes
costumava ser um viciado, o Finch perdeu uma posição melhor porque levou a culpa por um erro que o Hulk cometeu, e em seguida a Kate vai ver o Wilkes para verificar o seu ferimento. Wilkes admite que não parece que foi uma bala. O Kabir também estava naquela tenda, mas quando a Kate pede a ele para apoiar a sua história, ele não responde. Aparentemente, não consegue entender ela. Os outros soldados se perguntam como pode haver um bunker lá fora que não aparece nas imagens de satélite. Então a Kate explica que está muito escondido e começa a usar a sua memória fotográfica para descrever os sinais que viu em russo. De repente, o Kabir revela que fala inglês e russo. Ele também explica a placa que diz "não entre". Ele finalmente confirma a história da Kate. Os soldados estavam confusos porque se o bunker é soviético, então não deve ter cerca de 30 anos e ninguém pode sobreviver lá sem novos suprimentos por tanto tempo assim. Esses pods devem manter as criaturas em algum tipo de sono criogênico. Então, de volta ao bunker, outra criatura quebra o seu casulo e abre a porta. Quando a noite cai, o Everest se junta a Jade para a vigília noturna. Enquanto os outros soldados descobrem que ficarão fora por turnos de 3 horas porque estavam esperando problemas, o Finch finalmente abre a sua carta e descobre que os superiores querem o conteúdo do pendrive, mas ele não vai enviar desde que ele receba uma explicação do que está acontecendo. Mas ao ouvir a verdade, ele fica em choque. Enquanto isso, a Kate e o Wilkes interrogam o Kabir, que explica que não atirou em ninguém. Ele é apenas um motorista que trabalha para os insurgentes para proteger a sua família. O Hulk verifica os seus homens e envia um soldado para substituir o Everest. No entanto, assim que ele se vira, o Everest escuta um barulho e descobre que o soldado se foi, deixando apenas um pouco de sangue para trás. O Jones Brownhead também escuta um barulho e assim que verificam, eles percebem que um bando de monstros entrou na base. Eles imediatamente se posiciona e abre fogo, enquanto a Kate se pergunta se os monstros de alguma forma conseguiram rastrear ela. O Hulk informa ao Finch sobre a situação e o oficial tenta fazer uma chamada pedindo reforços, mas a torre de rádio é destruída pelos monstros. As feras são muito poderosas e as balas não machucam elas. Então logo os soldados começam a se machucar ou morrer, começando pelo Everest. O Wilkes sai da tenda para oferecer atendimento depois de dizer para Kate ficar e cuidar do Kabir. Segundos depois, um monstro entra na tenda médica e usa uma língua muito comprida para capturar a Kate. Mas felizmente o Kabir encontra um facão e um baú e o usa para matar o monstro. Em seguida, ele entrega uma arma para Kate antes de correr para fora, mas os soldados imediatamente o agarram para manter ele protegido, pensando que ele estava tentando escapar. Os soldados fazem um incêndio para manter as criaturas longe. O Wilkes vai resgatar a Kate e a leva para um local seguro. Então o Hulk aproveita a chance para pedir cobertura para salvar o Finch e o Wilkes. Nesse momento, outro monstro entra na tenda do Finch, onde ignora todas as balas para atingir o Major. O Finch pensa que estava prestes a morrer, mas o Hulk e o Wilkes aparecem e atiram na criatura. Isso o distrai por um tempo suficiente para o Finch conseguir escapar e mata ele. Do outro lado de fora, o grupo encontra um container onde eles podem se esconder, mas o Brownhead tem que trabalhar para estourar a fechadura porque eles não têm a chave. Quando o Hulk e o Wilkes trazem o Finch com eles, um dos monstros tenta atacar eles. Então os soldados abrem fogo e a Kate aproveita para pular sobre ele com um machado. Percebendo que a boca é o ponto fraco da criatura, ainda tem mais 5 criaturas chegando. Então assim que o trio consegue voltar, eles se escondem no container e decidem esperar até de manhã para ver o que estava acontecendo. Os soldados desconfiam do Kabir, mas a Kate aponta que ele salvou a vida dela e o Kabir finalmente conta a eles o que sabe. Ele nem havia nascido quando os russos invadiram, e as pessoas nas suas aldeias sabiam que a guerra os atingiriam, porque uma estrela caiu na terra e fez o chão tremer. O pai do Kabir o ensinou a lutar, e em 1988 as forças afegãs começaram a virar a maré. A sua aldeia tinha esperança, até que um dia as pessoas começaram a desaparecer no meio da noite. E às vezes pela manhã encontravam corpos que pareciam ter sido atacados por ursos. O seu pai pensou em caçar esse urso, mas assim que os soviéticos se retiraram, os animais também pararam. A aldeia perdeu 46 pessoas e o pai do Kabir nunca conseguiu voltar para casa. Na manhã seguinte, o grupo sai do container e descobre que os corpos dos seus amigos sumiram.
o Wilkes examina uma criatura morta e descobre que seus dentes estão enfileirados e são retráteis como de tubarões. A sua pele é grossa para funcionar como uma armadura corporal. Há gosma na mesa porque a criatura estava derretendo, já que não suporta a luz do sol. O Wilk precisa usar uma furadeira para olhar dentro dela e fica chocado ao descobrir que a criatura tem órgãos humanos. O Finch finalmente decide confessar tudo e pede desculpas a Kate, explicando que os superiores sempre souberam sobre o bunker. Acontece que a estrela que o povo do Kabir viu era uma nave estelar e os soviéticos invadiram o Afeganistão apenas para pegar ela. A guerra foi apenas uma cortina de fumaça. Os alienígenas foram usados em experimentos e as criaturas são resultado da combinação de DNA alienígena com DNA humano. Há todo um exército deles no bunker e durante a noite passada eles enviaram apenas os alunos para descobrir a fraqueza desses soldados. Então provavelmente vão voltar durante essa noite. A fuga não é possível porque eles não têm muito combustível e seriam encontrados pelos insurgentes de qualquer maneira. De repente a conversa deles é interrompida pela besta na mesa que acorda. Ele usa a língua para agarrar a Kate de novo, deixando ela em uma espécie de transe. O Kabir e os soldados tentam deter a criatura. O Finch pega uma granada e pula sobre a fera para matar ele, fazendo dessa uma morte honrosa. Depois disso, os soldados finalmente libertam as mãos do Kabir porque vê-lo lutar ganhou a confiança deles. A Kate ficou tonta e confessa que quando a criatura a tocou, ela sentiu como se estivesse drenando a sua mente, provavelmente para aprender as suas estratégias. Mas ela tem uma vantagem, ela sabe onde fica o ninho deles. Então, a Kate, Hook, Jade, Wilkes, Jones e Broomhead são todos os soldados que restaram, mas são pessoas suficientes para bombardear o bunker. O Kabir pede para ir com eles porque ele quer vingar o seu pai. Quando eles chegam ao bunker, eles jogam uma bomba dentro e saem para detonar, mas a Kate acidentalmente deixa cair o seu medalhão e volta para pegar. Isso dá ao monstro a oportunidade de agarrar ela e derrubá-la no buraco. A equipe acha que perdeu o líder para detonação, mas o Hulk de repente consegue entrar em contato pelo rádio para confirmar que ele ainda estava vivo. Ele não quer que a equipe volte para buscar ele, e a equipe concorda, mas a Kate muda a opinião de todos ao apontar que o Hulk teria feito o mesmo por eles. O Wilkes fica no carro do exército para que possa empurrar e puxar o elevador quebrado para a equipe. Mas assim que eles chegam ao fundo do bunker, o Wilkes capta uma mensagem preocupante pelo rádio. Vai haver um ataque de míssil em 20 minutos. Provavelmente conseguiram a localização do bunker por conta do rastreador do carro do exército. O grupo decidiu se dividir para cobrir mais terreno com rapidez. Enquanto isso, o Hulk descobre que há uma fera na mesma sala que ele, e logo ele foi atacado pela sua língua, mas consegue distrair ele mordendo a língua antes de matá-lo com a sua faca. Depois ele encontra os corpos dos seus amigos e consegue tirar algumas armas deles. Enquanto a equipe procura pelo Hulk, o Kabir encontra os corpos na mesa e percebe que são as pessoas desaparecidas da sua aldeia, que provavelmente foram as que se tornaram criaturas. A Kate encontra um casulo na parede que ela não tinha visto antes, e quando ela acende a luz, ela descobre o alienígena original flutuando ainda vivo. Naquele momento, o Hulk sai da sala e pede informações a Kate pelo rádio, mas ele é interceptado por outro monstro. Ele corre rápido o suficiente e consegue se juntar à sua equipe para matar a fera juntos, atirando na sua cabeça. Mas isso deixa muitos deles sem munição. Enquanto isso, do lado de fora, o Wilkes de repente vê vários insurgentes e ele estava cercado, o que significa que ele precisará abrir fogo e defender a entrada sozinho. No bunker, as criaturas estavam saindo dos casulos. A Kate chega à conclusão de que eles sabiam que estavam vindo por lerem as suas mentes. A equipe sai correndo da sala do casulo e fecha a porta, mas as criaturas continuam batendo com força. Então o Jones fica para trás para segurar a porta para dar à equipe a chance de escapar. Enquanto eles correm pelo corredor, a Jade escuta um barulho indicando que um monstro estava chegando. Então ela também fica para trás para segurar ele e proteger a equipe. Assim que o grupo chega ao elevador, eles percebem que a Jade sumiu e o Hulk decide voltar para buscar ela após dizer à equipe para ir embora se ele não voltar em 2 minutos. A Jade leva a fera para o refeitório e após trocar golpes, ela consegue derrotar o monstro, mas outro aparece atrás dela.
Quando a ajuda chega, já é tarde demais, a criatura já matou a Jade. O Hulk começa a lutar contra ele com todas as ferramentas que encontra por perto. Enquanto o Jones percebe que ele não consegue mais segurar a porta, ele a solta antes de detonar a bomba para derrubar todos com ele. O Hulk escuta a explosão e se esconde dentro de uma geladeira antes que as chamas entrem na sala, matando a fera que também estava ali. No elevador, mais monstros estavam chegando e a equipe estava ficando sem balas, então o Broomhead começa a chamar o Wilkes para puxar eles para cima. O Wilkes ainda estava lutando contra os insurgentes, que agora estavam entrando no carro para um combate corpo a corpo. A Kate, o Broomhead e o Kabir também escutam a explosão e se escondem no elevador por segurança, ao mesmo tempo em que o Wilkes finalmente mata o inimigo e liga o carro. Infelizmente, o elevador é muito pesado e puxa o carro para baixo com ele. O Wilkes não consegue parar ele porque mais insurgentes estavam chegando e abrindo fogo contra ele. Mais criaturas chegam ao elevador, a Kate e o Kabir podem se defender com um machado e facão, mas o Broomhead só tem os punhos para se defender e acaba sendo morto. O carro do lado de fora continua avançando, então Wilkes tem que sair do carro e ver ele cair. O Kabir vê o carro caindo e fala pra Kate sair do elevador, enquanto ele mantém as criaturas distraídas. Quando o carro cai, o Kabir morre junto com todos os monstros. O Wilkes é capturado pelos insurgentes, enquanto o Hulk retorna pro lado da Kate ao mesmo tempo em que um monstro a segue. Os soldados agarram os fios do elevador, que rapidamente os leva de volta para cima. Quando eles estão lá, a Kate e o Hulk atiram nos insurgentes, salvando o Wilkes pouco antes de ser morto. Nesse momento, um avião apareceu no céu e lança um míssil. Então o trio empurra um homem para fora de um carro e rouba para escapar da explosão. A explosão só empurra eles um pouco. A Kate tem certeza de que esse bombardeio veio do governo para se livrar das evidências. A teoria dela estava correta, porque naquele momento, agentes especiais pousam na base para procurar os corpos das feras, mas vão embora quando encontram apenas o corpo do Finch. A Kate não estava preocupada porque ela revela que tem o pendrive com todas as informações. Agora, eles só precisam fazer o carro funcionar de novo para poder ir embora.